Vídeo sobre a tag área, um complemento do vídeo da tag map, uma vez que uma precisa da outra para funcionar no seu arquivo HTML5. Como você pode ver aí na tela, a tag área só abre, então ela não tem conteúdo, você não precisa fechar essa tag, porém ela vai ter os atributos para poder definir o seu funcionamento. A tag área ela é usada para definir áreas clicáveis num mapa de imagem. Então a gente viu já como definir um mapa de imagem e a gente pode definir quais são as áreas desse mapa que eu posso clicar. Para isso é que a gente vai utilizar essa tag. Essa tag ela sempre deve ser filha de uma tag map, então você não pode usar essa tag fora da tag map. Pode ser até que você consiga algum funcionamento com ela, mas falando de semântica, ela só deve existir dentro da tag map. Todos os atributos globais de HTML5 funcionam na tag área e ela também possui vários atributos específicos para ela e vamos lá explicar cada um deles. O primeiro, nós temos aí o atributo alt que simplesmente define um texto alternativo para esse link ou para essa área clicável dentro de um mapa, assim como também temos o alt dentro da tag img. Também temos o atributo coords, que são as coordenadas da área. Então a gente precisa posicionar e dar um tamanho para cada uma dessas áreas que nós desenhamos dentro do mapa da imagem. E essas coordenadas, a ordem de como você vai especificar as coordenadas, elas vão depender do atributo shape. Dá uma olhada lá embaixo no atributo shape, onde a gente define qual é o tipo de área que a gente está definindo. Pode ser padrão, default, pode ser um rect, que é um retângulo, pode ser circle, que é um círculo, ou pode ser poly, que é um polígono. E aí a gente pode definir quantos lados a gente quiser na nossa forma. Volta a sua atenção aí para o atributo coords. Se a gente estiver utilizando ali um retângulo, a gente precisa colocar o valor do x1, ou seja, a gente vai ter os pontos xy1 e os xy2. Então o primeiro vai ser o x1, depois vírgula, o y1, vírgula, o x2, vírgula, o y2. Uma vez que você define o ponto 1, xy e o ponto 2, xy, você consegue desenhar um retângulo em qualquer área que você estiver utilizando. Já no caso do shape circle, ou seja, do círculo, a gente vai definir somente o ponto xy, um ponto só, então o valor de x, vírgula, o valor de y, e esse ponto é exatamente o centro do círculo. Depois que você define o centro do círculo, você vai definir também o valor do raio, ou seja, a metade do diâmetro desse círculo. Então se você quer um círculo de 50 pixels, você vai definir 25 como raio, tá certo? Logo depois de definir o ponto XY desse círculo. Já no caso de um polígono, você vai definir quantos XY forem necessários, sempre seguindo a ordem. Primeiro ponto, x, vírgula, y. Segundo ponto, vírgula, x do segundo ponto, y do segundo ponto, separados por vírgula, e assim sucessivamente. O próximo atributo que a gente tem é o atributo download, e esse se assemelha bastante à tag A do HTML. Nós vimos que lá também tem o atributo download, serve para a gente fazer o download do link que está sendo clicado, uma vez que a tag área ela também vai fazer referência a um link, a uma âncora para você linkar uma outra página HTML, um outro arquivo que você queira fazer download aí do navegador. Então, se a gente está falando de link, a gente também vai ter um atributo href, ou seja, o URL do link de destino. A gente vai ter também um hreflang, que é a linguagem do destino, ou seja, o link que você está clicando lá, o conteúdo é em português, é inglês, é japonês, em que idioma, ou em que linguagem está. Também qual que é a mídia que a gente está, qual é a mídia ou dispositivo desse link de destino que se a gente quiser definir. Nós vamos ter aqui o atributo rel. O atributo rel define a relação do documento atual com o documento que a gente está referenciando aí pelo href, tá certo? Então a gente tem como opções o alternate, que é um link alternativo, o autor, bookmark, external, help, license, next, nofollow, noreferer, noopener, priv, search ou tag. A gente já viu cada uma dessas relações lá na tag link no vídeo dessa aula. Também temos o shape, já citamos quais são os tipos, né, as formas que nós podemos definir para essa área. Nós temos o atributo target, que define onde esse link deve ser aberto, quer seja numa nova janela, quer seja no parent, no self, no top, ou talvez no nome de um iframe. E nós temos também o atributo type, que define o tipo de mídia desse arquivo, ou seja, é um arquivo de imagem, um arquivo HTML e assim por diante, que a gente está criando esse link, esse vínculo. Falando aí sobre as coordenadas,
temos essa imagem, então explicando aonde está o ponto x e y1 e onde está o ponto x e y2 no caso de um retângulo. No desenho aí está um quadrado, uma vez que um retângulo com lados iguais vira um quadrado. Depois a gente tem aí o círculo, então o XY do círculo é exatamente o centro, e depois nós temos a medida do raio. E nós temos um polígono, e aí vai depender de quantos lados você quiser. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados para esse polígono, e temos aí onde vai ser cada um, XY do 1, XY2 e assim por diante. Falando sobre CSS padrão, a área ela já vem com o CSS padrão, que é o display none, então ela é invisível e não ocupa espaço nenhum dentro do nosso arquivo HTML5. Vamos para o exemplo então, ver como que a gente pode criar esses shapes. A gente no exemplo passado, na aula passada, a gente criou aqui um arquivo map.html. Nós podemos aproveitar e renomear para área.html. Vou mudar aqui o título para tag área. Veja que a gente já tem a nossa imagem definida aqui em cima, eu já tenho um vínculo fazendo com a tag imagem, map logo, vimos isso no vídeo sobre map. E aqui dentro nós temos duas áreas, com o seu shape circle, temos as coordenadas x, y do ponto central do círculo e o tamanho do raio, uma vez aqui que são os dois olhos lá do logotipo da H-Code, então os olhos são do mesmo tamanho, eles têm 30 pixels, então cada um tem um raio de 15. Um olho está levando o link para o site da H-Code, o outro está levando para o canal da H-Code no YouTube e todos têm um texto alternativo. A gente pode criar as outras áreas também, por exemplo, a gente pode ter aqui um rect, que seria um retângulo. Nesse caso a gente precisa definir o x1 e o xy1 e o xy2. Vamos falar que ele vai estar no 0,0 até o 20,20. E nesse caso aqui, vai levar para o github.com/hcodebr. E o texto alternativo a gente pode colocar aqui, que é o GitHub da H-Code. Vou quebrar uma linha aqui para ficar organizado. Vamos salvar e abrir o arquivo área.html. Então tá lá, a gente tem os links aqui funcionando em cada um dos olhos, como a gente já viu. E lá no canto 00 até o 20, ó, tá vendo que vira a mãozinha aqui também? A gente tem um link que vai para o GitHub, essa área mapeada da nossa imagem. E a gente poderia ainda criar uma área com o shape poly, e aí teria que definir o ponto XY de cada um desses pontos e mapear a área que você quiser dentro da sua imagem. Nesse vídeo nós vimos o uso da tag área dentro de um mapa de imagem, um mapa clicável em uma imagem. E também lembre-se, tem o peso semântico, os navegadores, uma vez que enxergam esses links, aí, essas tags dentro do nosso arquivo HTML, eles sabem que são áreas clicáveis. É muito melhor do que, por exemplo, você simplesmente usar eventos de mouse move dentro do seu JavaScript e aí levar para algum site. Fica muito mais escondido dessa forma o link dentro de uma imagem. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Até lá! Vídeo sobre a tag área, um complemento do vídeo da tag map, uma vez que uma precisa da outra para funcionar no seu arquivo HTML5. Como você pode ver aí na tela, a tag área só abre, então ela não tem conteúdo, você não precisa fechar essa tag, porém ela vai ter os atributos para poder definir o seu funcionamento.